Olá, desbravador e desbravadora! Estamos aqui para continuar a nossa série de estudos bíblicos. Na semana passada, o João esteve aqui falando um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a importância de estudar a Bíblia e sobre como entender melhor esse livro tão sagrado. E hoje nós vamos continuar nossa série de estudos bíblicos e hoje nós vamos entender melhor um pouquinho sobre o que a Bíblia mais aborda. Nós vamos entender sobre uma história que se chama O Grande Conflito. Essa história é contada desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, é o desenrolar dessa história. É uma história que se iniciou lá no céu, com Deus, com os anjos dele, e vai até hoje, na minha e na sua vida também. Então, antes de tudo, é importante a gente entender como que começou esse grande conflito. E nesse momento eu queria convidá-la a acompanhar comigo um versículo que se encontra lá em Apocalipse. É Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Lá diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então agora, desbravador, desbravadora, antes de a gente entrar nessa cena que Apocalipse está descrevendo, essa guerra que nós vemos ali acontecendo, eu preciso que você entenda como que essa guerra se iniciou. O mal começou no coração de um anjo que se chamava Lúcifer. Esse anjo, ele era um dos mais grandes que tinha lá no céu. Depois de Deus, depois de Jesus, havia Lúcifer. Ele era o regente de todos os anjos. Ele ocupava uma posição importantíssima nas cortes celestiais. Mas em um momento, Lúcifer começou a sentir dentro do coração dele uma vontade de ser igual a Deus. Ele começou a sentir esse desejo e ele queria nem ser só igual a Deus, ele queria ser melhor que Deus, ele queria receber a mesma adoração que Deus recebia. Ele queria ser adorado porque ele se sentia muito bom. E para Lúcifer, se ele não conseguisse isso, ele não estaria feliz. Enquanto ele não conseguisse ser igual a Deus, ele não seria completo, ele não seria feliz. Ele precisava disso. Então ele começou a espalhar isso entre os outros anjos também, que eram amigos dele. Ele começou a espalhar essa ideia, começou a dizer que a lei de Deus, ela era uma lei muito difícil de ser cumprida, que a lei de Deus não era justa e que ele sim, ele merecia adoração, porque ele tinha ideias grandiosas, porque ele era magnífico, e ele foi plantando essa sementinha no coração dos outros anjos também. E muitos passaram a acreditar em Lúcifer. E aí foi onde foi se formando os dois lados. De um lado, nós temos Jesus e os seus anjos, batalhando com os seus anjos, que continuaram acreditando no Senhor, que continuaram acreditando que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de paz. E nós vemos do outro lado Lúcifer e os anjos que escolheram permanecer, que escolheram ficar ao lado dele, que escolheram acreditar nas coisas que ele estava pregando. E aí nós entramos nessa guerra que nós vemos aqui em Apocalipse. Então nós vemos Satanás e os seus anjos, Jesus e os seus anjos batalhando. E, obviamente, Deus venceu a guerra e expulsou Satanás do céu. E ele foi atirado para onde que o texto diz? Para a terra. Então, hoje, Satanás ele permanece aqui na terra. E ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez com os anjos no céu. E aí você pode estar pensando, o que eu, desbravador, desbravadora, tenho a ver com essa guerra, com essa grande guerra que aconteceu lá no céu? E você vai perceber que nós temos tudo a ver com isso. Em todos os momentos, nós somos tentados e nós somos atacados pelo inimigo espiritual.
A gente não percebe essa guerra, a gente não consegue ver os anjos ao nosso lado, mas a todos os momentos existe uma guerra do nosso lado. E você precisa entender, desbravador e desbravadora, o seu papel nesse grande conflito. Eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia e acompanhar comigo mais um versículo da Palavra de Deus. Esse versículo se encontra lá em Daniel, capítulo 8 e versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Então, o que nós podemos tirar desse texto? Antes da gente comentar um pouquinho sobre esse texto, é importante a gente entender por que o inimigo nos ataca. E eu vou dar um exemplo muito fácil e simples de entender, que com certeza já aconteceu com você. Provavelmente você deve ter um brinquedo preferido. Com certeza você tem, ou às vezes, ou algum animalzinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho, que você goste muito, que você tenha muita estima. E imagina que tá vindo alguns parentes seus lá de longe, que faz tempo que não te visitam, e esse parente chega na sua casa e tem criança e ela quer brincar com o seu brinquedo e ela estraga o seu brinquedo. Com certeza você ficaria muito triste com isso, porque era o seu brinquedo favorito ou o seu animalzinho de estimação favorito. Com certeza isso vai machucar muito o seu coração, e é assim com Deus também. Quando nós sofremos, quando nós passamos por alguma dificuldade e por alguma luta, Deus fica muito triste também. Então essa é uma forma de um inimigo atacar a Deus, na verdade. Quando ele faz mal para nós, quando ele consegue ter domínio sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes e nos fazer ficar mal, ele atinge o coração de Deus, na verdade. Então, desbravador, desbravadora, por isso que eu e você também fazemos parte desse grande conflito e nós precisamos nos posicionar. Esse versículo de Daniel que nós lemos, nós entendemos que nós podemos compreender um pouquinho qual que é a estratégia que o inimigo utiliza para nos afastar de Deus, para afastar os nossos pensamentos, a nossa mente e as nossas atitudes das coisas boas, das coisas verdadeiras santas. O que ele faz? Nesse texto que nós lemos, nós vemos que Daniel fala que ele deitou a verdade por terra e o que fez, prosperou. Então, qual que é a estratégia do inimigo? Tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro, ele inventa uma mentira. Respeitar o pai e a mãe, a Bíblia diz que é muito importante, mas daí, de repente, o inimigo coloca uma outra ideia na sua cabeça. Não tem problema desrespeitar o pai e a mãe, nem é uma coisa assim tão importante, né? E às vezes você vai deixando de fazer as coisas boas e as coisas agradáveis. Para toda a verdade, o inimigo vai colocando uma mentira. Então é muito importante, desbravador e desbravadora, que você estude a Bíblia, abra a Bíblia todos os dias, leia pelo menos um capítulo, para que você possa compreender o que Deus quer de você, qual que é o plano de Deus para a tua vida, para que você não seja enganado por qualquer coisa que você ouvir, por qualquer mentira que talvez possa penetrar na sua mente. Esteja sempre concentrado na palavra de Deus, estude a Bíblia, que você vai ser bem-aventurado. Que bom que você esteve aqui conosco, assistindo mais esse tema, mais este estudo bíblico, acompanhando conosco. E na semana que vem nós vamos ter mais um estudo bíblico que vai falar sobre o maior desastre da história. E desde já eu convido você para continuar acompanhando conosco este estudo. Aguardamos você!